Beleza, boa noite. Confirmando, a gente está ao vivo agora no YouTube, no Facebook, no Instagram, com mais um episódio aqui do Vida 10, às 7h07 da noite, nesse dia 4 de novembro de 2021. Estamos indo aí para a última live dos 8 remédios naturais. É um privilégio a gente ter mais esse momento aqui. E estamos aí com os nossos convidados. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, pessoal? Que bom, mais um dia aqui com vocês. Como é bom sempre estar aqui. E hoje é um tema muito especial. A nossa roda de conversa tem conquistado muitas pessoas, bastante gente se interessando, bastante gente gostando, ajudando muitas pessoas a ter um conhecimento um pouquinho mais profundo sobre saúde, qualidade de vida. E hoje é um tema muito especial, que é o tema confiança em Deus, do qual eu tenho maior orgulho, maior prazer em fazer parte. E estou aqui hoje até de camisa do Vida 10, como dizem, tem que vestir a camisa, né? E é um prazer enorme estar aqui. E hoje a gente está com nossos participantes super especiais também. A Gina, nossa queridíssima, maravilhosa, que nos apoiou, nos deu todo apoio para realizar essas rodas de conversa. Gina, eu agradeço, nós do Vida 10 agradecemos muito o seu apoio. Você foi fundamental para que essas rodas de conversa fossem realizadas. Você junto com a Dirce não está aqui hoje com a gente, é uma pena, mas quem sabe ela consegue chegar daqui a pouquinho. Mas, Gina, nosso muito obrigada, e daqui a pouquinho eu quero que você fale um pouquinho aqui para a gente. Estamos também com a participação da nossa querida Noemi, que vai estar nos ajudando, né, nos auxiliando aqui com diversos assuntos muito legais. E também, né, para variar, né, sempre é um ou outro, mas hoje a gente tem o privilégio de ter os dois aqui com a gente, que é a nossa psicóloga querida Mônica e o nosso psicanalista e psiquiatra Norton. É um prazer ter mais um dia vocês aqui com a gente. E hoje a gente também tem a participação do Eliezer, não sei se ele já chegou aqui ainda. E, né, mais uma vez, o nosso muito obrigada a todos os participantes. Vocês fizeram parte, né, dessa caminhada, dessa jornada maravilhosa que tem sido. E é um privilégio ter vocês aqui com a gente. E, né, e agradecer mais uma vez ao meu irmão de ter me deixado fazer parte de um projeto tão lindo, tão maravilhoso. E ainda mais hoje com o tema confiança em Deus. Sério, meu coração está explodindo de felicidade. Eu estou muito feliz mesmo e espero que vocês gostem muito dessa roda de conversa, que ela realmente hoje é um tema muito especial. E eu queria deixar um pouquinho as palavras para a nossa querida Gina e falar um pouquinho sobre, né, sobre tudo isso que está acontecendo e o nosso agradecimento especial para você, Gina, e para a Dirce, que vocês foram fundamentais nessa roda de conversa. Acho que a professora Dirce não chegou. A professora Dirce não chegou ainda. A Dirce acho que não vai conseguir chegar. Né? Mas eu quero agradecer também a oportunidade de ter conhecido vocês. Eu me lembro que o Marcelo me procurou já antes da pandemia, não foi, Marcelo? Ele disse, Gina, eu quero fazer um programa, é uma reality. Eu falei, Jesus, o que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso. E aí ele todo animado, eu falei, não tenho tempo para dar atenção para esse menino, o que eu faço? Aí, de repente, eu comecei a ouvir o Marcelo. E eu falei assim, nossa, quanta energia, né? Quanta força de vontade que ele teve de fazer um programa como esse. Eu espero que ele possa abençoar muitas pessoas, ajudar muitas pessoas a ter um estilo de vida mais saudável. E principalmente com esse tema de hoje, né? Que é um tema bem importante e essencial para cada um de nós. Então, parabéns aos dois, eu, Marcelo, a Renata. Foi muito bom conhecê-la também.
E sejam bem-vindos a todos aqueles que estão nos ouvindo aqui nessa noite. E só para falar, né, essa parceria só está começando, né, Gina? 2022 promete. A Gina caiu? Não sei se ela caiu. Estou aqui. Tá Em 2022 teremos vários desafios. Vamos em frente. Isso aí, gostoso, gostoso. E agora deixo a palavra com o meu irmão, né? O idealizador do Vida 10, o criador desse projeto tão lindo. Má, agora é com você. Boa. Antes de compartilhar aqui, uma novidade boa para a Gina também. Ontem eu estava lá no NASP de Hortolândia e eu acho que vai rolar uma parceria boa lá também, com os cursos, os coordenadores, os alunos. Eu acho que a gente vai meio que ter como se fosse um projeto em cada curso. Então, os alunos de psicologia, de nutrição, de análise de desenvolvimento de sistema, de educação física, cada um vai ajudar, tipo, como se fosse auxiliando no projeto do Vida 10. Então, a gente conversou lá com o professor Ledimar. Muito então, bom. A gente vai poder aí unir a cabeça pensante do Grupo Reis com os alunos lá do NASP Hortolândia, que vão ajudar a gente a pôr a mão na massa também, e vamos caminhando. Excelente, Marcelo. Boa. Então, vamos lá compartilhar aqui o último tema, né, que a gente está aí na Confiança em Deus. A gente começou aí dia 9 de setembro, numa quinta-feira, fazendo a introdução, explicando a história do Vida 10. Passamos por 7 remédios naturais, né? Nutrição, exercício, água, luz solar, equilíbrio, ar puro e descanso. E hoje, dia 4 de novembro, a gente está fazendo aí o do Confiança em Deus, finalizando os 8 remédios naturais. Tiramos como base o livro A Ciência dos 8 Remédios Naturais, que foi organizado aí pela Gina e pelo Fábio, e que foi realizado pelo Unaspres em 2019, e sempre a gente passa por esse texto-chave, que é do livro A Ciência do Bom Viver, escrito pela Ellen White, que ele fala assim: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Então, aqui na frase que ele está em último também. Então, em último, mas não menos importante, são considerados verdadeiros remédios. Então, a confiança no poder divino é colocado ali como um remédio natural. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, existe esse capítulo que foi aí escrito, né, pela Gina Abdala e Elizabeth de Andrade. Então, a Gina está aqui com a gente hoje, então a gente tem a autora do capítulo, então a gente tem essa importante presença aqui com a gente. E trouxe esse título, A Fé em Deus Traz Saúde? Então, esse é o título desse capítulo, né? Será que a fé em Deus traz saúde? E vamos lá para um resumo do que falou esse capítulo. Ele começou citando bastante, explicando o que é confiança. Então, a primeira página ali, segunda, tentou explicar o que é confiança, então trazendo alguns significados, sendo ali uma esperança firme em alguém ou alguma coisa. Então, essa palavra-chave, né? Uma esperança firme, é ter confiança no futuro, um sentimento de segurança, certeza, tranquilidade, sossego, né? Daquele que confia na integridade de alguém. Aí fala do verbo confiar, que significa fé, esperar, ter confiança também. E lá no fim fala que a confiança em Deus pode ser entendido como a crença em um resultado positivo por meio de uma força superior. Então, todas essas palavras-chave, certeza, segurança, tranquilidade, sossego, também se linka com a parte divina, né? A crença no resultado de uma força superior. Então, está ligado à crença também, a parte da confiança. Aí cita alguns pontos em relação à confiança, em relação à sociologia. O que é confiança para um sociólogo, né? É considerada como um produto da vida social, construída nas interações do indivíduo com o ambiente. Então, sociologicamente, existe a vida social da pessoa que faz com que ela tenha confiança, e de acordo com o ambiente que ela viveu também.
Na psicologia, a confiança mais fala-se da confiança interpessoal, como um fenômeno interdisciplinar. Então, interpessoal, ali, cada pessoa tendo aí a sua interconfiança, né, ela pode fazer com que ela se relacione melhor socialmente. E a confiança começou a definir em termos comportamentais, e tem uma teoria também, em psicologia, que analisa isso, que é a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erikson. Então, a psicologia traz esse ponto. Existe também a confiança social, que é tipo, um exemplo aqui trouxe o Ibope, né, que mede a confiabilidade da população, de grupos sociais. Tem também a confiança na saúde mental, que é tomado ali como um elemento ético e compreendido como a capacidade de apoiar-se no outro sem sofrer danos. Então, mentalmente, a gente também tem que confiar em alguém, né? E se apoiar no outro sem que esteja prejuízo mental, né? E aqui traz a confiança associada à palavra fé, que como se fosse acreditar em algo, né? Em uma pessoa, uma organização, em si próprio, ou um poder divino também. Na parte espiritual, aí começa a falar sobre a integralidade humana. Então, esse foi a explicação desse capítulo para como explicar a parte do espiritual junto dentro da qualidade de vida da pessoa, a integralidade humana. Porque aqui fala que ao assumir o indivíduo como holístico. Então, o indivíduo a união de vários pontos, né? Da mente, do corpo, espírito, do racional, do emocional, físico, nutricional, espiritual. Então, quando se trata do ser humano como se ser holístico, aí a espiritualidade entra. Então, e ela é resgatada como uma das dimensões do cuidado integral. Então, quando analisa a pessoa integralmente, a espiritualidade, com certeza, ela tem a entrada ali muito fácil, porque o ser humano ele é integral. Abordar esse tema, além de ser um recurso terapêutico na atual profissão, por respeitar a dimensão religiosa e espiritual de cada ser humano, com suas crenças, convicções e valores, incorpora o mesmo em sua integralidade. Então, entender ali a parte da religiosidade, da espiritualidade e as crenças, convicções e valores estão relacionadas a como a pessoa pode ter mais qualidade de vida, é isso que a gente vai ver melhor hoje também. Muitas pesquisas, então esse capítulo citou pesquisas sobre a parte da religiosidade e saúde, então pesquisas aí de 2015, 2016, que vem demonstrando um maior envolvimento religioso, traz vantagens na saúde física, mental e corporal. Então, pesquisas científicas, se você se envolve de um modo espiritual, você vai ter vantagem física, mental e comportamental. E, além disso, melhora a qualidade de vida relacionada à saúde. A saúde é melhorada se você tem, dentro do seu estilo de vida, a integração da parte espiritual. E também menores níveis de ansiedade e depressão. Então, olha como é interessante a inclusão aí da parte espiritual. Falou também nesse livro sobre a oração. A oração é um mecanismo efetivo para a resolução de problemas. Então, se a gente tem saúde mental, se estamos passando, né, por um momento de saúde mental debilitada, a oração é um mecanismo efetivo para resolver esse problema, né? Orar tem um efeito positivo para reduzir a ansiedade e ajuda a resolver problema físico e emocional. Então, olha que interessante esse benefício da oração, depois a gente vai falar mais sobre ele também. E isso aqui como um ponto-chave, né, desse capítulo, a espiritualidade como elemento essencial da personalidade e da saúde precisa ser reconhecida e considerada como recurso de saúde. Então, entender a parte espiritual, quando se avalia a saúde, a integralidade da pessoa, tem uma importância muito grande, porque a gente realmente é esse ser integral, né? E a gente tem o aspecto espiritual dentro da nossa vida e precisa ser reconhecida, né? Como um ramo relacionado à saúde. E as considerações finais, ao buscar melhorar a qualidade de vida da população em geral, faz-se necessário compreender cada indivíduo em sua integralidade. Dentre as diferentes dimensões que a compõem,
a confiança em Deus traz esperanças ao processo de tratamento e deve ser respeitada no plano terapêutico de cada paciente. Então, interessante, né? Indicando aqui a inclusão da confiança em Deus, trazendo esperança nesse tratamento, né? E pode ser incluída aí no processo terapêutico de cada paciente. Então, muito legal a gente ver a ciência, né? Mostrando aí a importância desse trabalho espiritual em relação à saúde. Então, beleza, vamos conversar aí com os nossos especialistas para ter mais informação sobre esse pilar tão importante. Valeu, um abraço a todos. Valeu, adorei a explicação, como sempre, super fera você, e a gente consegue perceber, né, como Deus é importante na nossa vida e como ele faz toda a diferença para o nosso ser como um todo, né, para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, e como Deus ele realmente é poderoso, né? Segura mesmo a nossa mão em qualquer momento, né? Então, agora, vamos começar a nossa roda de conversa. E a nossa primeira pergunta vai para a nossa querida Noemi. Noemi, vou fazer uma pergunta muito especial para você, e essa pergunta é bem importante mesmo. Qual a importância em acreditar em um Deus e confiar que ele existe? Fale um pouquinho para a gente sobre confiança. Pois não? Assim, o Marcelo colocou muito bem, né, essa introdução, né, da confiança em Deus, né, que é acreditar em desfechos positivos, né, é ter a certeza de alguém superior que dá suporte, né, e tem o controle da nossa vida, né, e a ciência, por meio dos dados, ela mostra inúmeros benefícios, né, que reverberam em qualidade de vida para as pessoas, né? Então, em vários sentidos da nossa vida. Então, um dos maiores, né, especialista em medicina, religião e saúde, a correlação que existe, né, entre a espiritualidade, né, a prática de uma religião, confiar em Deus e quais são os efeitos dela na saúde das pessoas, né, que na verdade, Harold Koenen, ele tem inúmeras, né, é muito citado e muito conhecido, ele defende a tese de que a confiança em Deus, ela ajuda em diversos aspectos da vida cotidiana, né? Então, a saúde, ela se traduz em qualidade de vida. Como que a gente tem qualidade de vida quando a gente confia em Deus, né? Porque por meio da confiança em Deus, né, nós adquirimos hábitos mais saudáveis de vida. Isso já foi falado, né, nas outras lives, né? Então, quando você confia em Deus, você tem a tendência a ter um estilo de vida mais saudável. E esse estilo de vida mais saudável vai te dar condições de ter uma melhor saúde. Então, esses hábitos de vida saudáveis, eles melhoram o nosso sistema imunológico. Então, quando a gente tem um sistema imunológico mais rígido, né, que ele é mais efetivo de fato, então, o que nós podemos evitar? Problemas de infecções, doenças, né, inúmeras doenças oportunísticas. Então, hoje a gente vive, na verdade, e assim, com a pandemia da Covid, né, se falou muito que, assim, a imunidade, o sistema imunológico, né, bem desenvolvido, o que acontece? Era uma defesa natural, né, para a gente não desenvolver Covid, né? Isso foi falado e divulgado, né? Ele também fortalece o sistema endócrino. Com isso, a gente pode evitar problemas como diabetes, né? Problemas de saúde. Também ajuda a fortalecer o nosso sistema cardiovascular, porque a partir do momento que nós temos hábitos de vida saudável, né, nós vamos ter uma alimentação saudável, então, consequentemente, nós vamos ter, né, um colesterol ideal, então, podemos, né, evitar problemas
relacionados ao sistema cardiovascular. Algo muito importante também aumenta a longevidade, né? As pessoas que têm hábitos saudáveis, que confiam em Deus, então, assim, com isso, ela tem mais longevidade, né? Segundo Harold Koenig, ele diz que a sobrevida, né, das pessoas podem aumentar até em 35%, né? Então, assim, olha o benefício, né? Ela traz esperança, né? Traz a autoconfiança. As pessoas que confiam em Deus, né? Elas passam pelos problemas de forma mais fácil, com menos ansiedade, né? Ela tem esperança de que este momento difícil ele vai passar e que você tem alguém que está te dando o suporte. Isso, né? Diminui o estresse, diminui a ansiedade e traz esperança. A confiança em Deus, né, com a prática também da religiosidade, né, nos estudos mostram, com a prática o exercício da fé, ajuda na reabilitação de doenças, né, estudos mostram que pessoas hospitalizadas, pessoas com câncer terminal, né, com outras doenças, elas enfrentam com mais esperança, com mais força, elas enfrentam melhor o tratamento e, às vezes, a própria finitude da vida. E esse benefício também reverbera para os familiares, né? Estudos apontam que pessoas que hospitalizadas e que têm uma assistência, né, espiritual dentro de um hospital, em UTIs, elas têm uma melhora uma recuperação mais rápida e uma aceitação melhor. Pessoas que enfrentam luto, né? Ela consegue ter um equilíbrio melhor também, né? Então, eu acho que, assim, é muito importante a gente saber, né, que, assim, que os estudos, a ciência mostra, né, que confiar em Deus nos traz benefícios de ter uma vida mais saudável, né, evitarmos doenças, né? Para os profissionais da saúde, muitos estudos mostram que eles têm mais satisfação no trabalho, eles exercem com mais afinco, né, a sua assistência, né, na rede, dentro de um hospital. Então, assim, são inúmeros esses benefícios que eu acho que, assim, provam que realmente vale a pena a gente confiar em Deus. E o Marcelo citou algo da oração. Então, eu só gostaria de citar um estudo que foi feito com 500 e 600 pessoas sobre qualidade de vida, né? E a variável que teve mais influência na qualidade de vida foi o exercício da oração, a prática da oração. Então a gente consegue ver o quanto é importante, né, Noemi, a confiança em Deus, né? E orar e estar presente com Ele. Eu, quando passei pelo câncer, né, a confiança em Deus foi o meu chão, né? Foi o meu chão, foi a base para eu conseguir passar por tudo. E, assim, não passei por tudo triste, não. Eu passei por tudo feliz, porque eu sabia que Deus estava do meu lado. Na verdade, foi nesse momento que eu conheci o verdadeiro Deus, as suas verdades, os seus mandamentos. Então, assim, a confiança em Deus é maravilhoso mesmo. E a gente acreditar que Deus existe é a gente saber da onde que a gente veio e para onde que a gente vai. Então, a esperança, né, Renata? Esse é o grande... Tem alguém cuidando, né? Eu acho que essa experiência que você traz de ter vivido uma doença como essa, eu acho que todos nós aqui já ou vivenciou ou teve um parente, né? Eu também perdi uma irmã, e eu acho interessante que na minha família as pessoas que não têm essa confiança que eu aprendi a ter e desenvolvi, né? Assim, e elas falaram para nós, eu falei, nossa, vocês enfrentam com serenidade a perda, a finitude da vida,
né? Então, você vê o testemunho de pessoas que, às vezes, assim, né, falam para você, e na vivência, você vê as pessoas que têm confiança em Deus, ela passa de uma forma mais serena mesmo, né? Sim, sim. Então, gente, é muito bom confiar em Deus, acreditar que Ele existe, que Ele está do seu lado e que Ele cuida de você em todas as suas dificuldades, em todos os seus dias, em todos os momentos. Então, Mesmo que às vezes, Renata, eu fico pensando, né? Mesmo que às vezes o resultado, né, da nossa confiança, da nossa prece, às vezes não é o que nós desejamos, né? Mas a gente tem que entender que também Deus está fazendo, Ele está dando a melhor resposta, o que é melhor para nós, né? Eu acho que isso também é importante, porque às vezes, né, nem sempre a resposta vem da maneira como, né, assim, exatamente como nós pedimos, né, para as nossas necessidades, né? mas Deus é sábio, né? E eu até falando disso, eu até falo, hoje eu sou muito grata por Deus ter me permitido passar pelo câncer, porque às vezes é uma coisa ruim, sim, mas foi através dessa coisa ruim que eu o conheci. Então, às vezes eu não teria conhecido ele do jeito que eu conheço hoje, né? Então, às vezes, através de coisas ruins, né, vem uma grande coisa maravilhosa, né? E é como às vezes eu falo também, para a gente levantar, às vezes é preciso a gente cair. Então, Deus é maravilhoso e muito sábio, muito inteligente, né? Ele sempre sabe o que faz. E eu acho também que, assim, essa confiança em Deus, ela precisa ser exercitada diariamente, como um hábito mesmo, né? De você se tornar, é como falar um amigo, é como, né, um conselheiro, né? Então, quando a gente, né, fala, essa confiança em Deus envolve este relacionamento, né, diário com Ele. Sim, sim. Ai, como é bom, né, confiar em Deus. Que delícia, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Hoje eu não consigo ver a carinha de todos vocês, que eu sempre consigo tentar ler ali o que todo mundo, o que o corpo está falando, mas hoje eu só estou conseguindo enxergar a Noemi aqui. Queria falar Então, rapidinho, Renata. Assim, eu estou pode. aqui me segurando. Noemi falou muito bem, né? Foi muito interessante. Mas pode ser que tenha alguém nessa roda de conversa ou nessa live que não tenha uma religião, que não confie em um Deus que nós confiamos. Então, para essas pessoas também, se ela acredita num ser superior, isso também vai ter um efeito positivo na vida dela. Então, é importante que a gente também abra um pouco o leque para aqueles que não conhecem a Deus e que não têm uma Bíblia, por exemplo. Tem pessoas que nunca abriram uma Bíblia e nem conhecem. Então é importante a gente lembrar desse pequeno grupo, né, que a gente sabe que não tem religião nenhuma e que não confia em Deus, não tem um ser superior. Então é importante que ele tenha algo em quem confiar, alguém sobrenatural em que ele possa depositar todas as suas angústias, o seu sofrimento, porque todos nós passaremos por sofrimentos, por dificuldades, né? A Renata passou por um câncer, talvez aí a Noemi passou por um luto. Então, todos esses sofrimentos, essas adversidades virão para todos nós. Mas é importante que a gente tenha esse ser superior acima de nós, em quem nós podemos depositar nossa confiança. Exatamente, Gina. Ter alguém que a gente confia, né? Em quem a gente conversar, né? E é tão bom, né? Eu falo, Deus, ele não quer nada demais, ele quer só ser seu amigo, né? E os nossos amigos, a gente conversa, a gente fala as nossas dificuldades, as nossas coisas boas, e Deus só quer manter esse relacionamento de amizade com a gente. E agora eu vou fazer uma próxima pergunta que vai para você, Mônica. Só dar uma boa noite para o Eliezer, que chegou aqui com a gente agora. Boa noite, gente. Desculpem o atraso aí. Minha conexão estava ruim. Beleza. Olá. Tudo bem? Tranquilo. Chegou. Mônica, a pergunta vai para você agora. A confiança em Deus, ela traz, né, muitos benefícios, como a gente está falando agora.
eu queria que você falasse um pouco o que acontece com a nossa mente, você como psicóloga, né? Se confiança em Deus faz bem para nossa mente e também para nossa saúde, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Boa noite a todos, um prazer novamente estar aqui. Olha, Renata, essa pergunta é muito importante, porque os ouvintes, assim, é necessário conhecer alguns estudos realizados no meio acadêmico, né? Como já foi falado alguns aqui. Então, essas pesquisas recentes, elas comprovam cientificamente que a confiança em Deus, porque Deus, como você falou, né? Deus é relacional, né? Então, a pessoa é uma pessoa, e como uma pessoa, eu me relaciono com ele, e é o que ele quer, como você falou. Então, esse relacionamento, que é a confiança em Deus, um ser superior, e cada cultura, né, na nossa é Deus, em outras culturas são outros nomes, enfim, né, traz benefícios extraordinários para a nossa saúde, e a saúde como um todo, físico, mental, comportamental, enfim. Então, a pessoa que deposita essa fé nesse ser superior, ela desenvolve firmes convicções, forças, sentimentos de certeza, de segurança, de tranquilidade, sossego, né? E esse sossego, assim, que ele tem a certeza que tem alguém cuidando dele. Então, é uma certeza, é uma esperança de um cuidar. É um cuidar, um ouvir, né? Tá sendo olhado, e a certeza que ele tem, essa esperança que a pessoa tem quando confia em Deus, é que a vitória será certa. E isso é muito importante. Isso é um dos estudos de Koenig, de 2012. E uma outra pesquisa de Koenig, também 2015, e da Damiano, 2016, essa pesquisa demonstra que o envolvimento religioso, ele traz muitas vantagens em todos os aspectos do ser humano, tá? Outros autores também, como Santos, Abdala, 2014, Gonçalves, 2015, enfim, evidenciam sobre a melhora da qualidade de vida, descreve menores níveis de ansiedade, de estresse, de depressão, e isso tudo para as pessoas que confiam em Deus, têm essa fé extraordinária num ser superior, né? A pesquisa de Silton, também, em 2014, ela foi realizada com 1.426 pessoas, muitas pessoas, né, que demonstraram que confiar em um Deus benevolente inibe essa sensação que nós todos temos, tá? Então, essa sensação de ameaça sobre a periculosidade do mundo, né? Então, você liga a televisão, você só vê tragédia, não vê coisa boa, né? Então, é uma sensação que nós temos que a cada dia parece que o nosso mundo vai piorando um pouco, em termos de relações mesmo, né? Então, assim, essa confiança em Deus, nesse ser superior, ele diminui essa sensação e, sendo assim, diminui também os sintomas psiquiátricos, que seja depressão, ansiedade, estresse e outras doenças doenças crônicas não transmissíveis. Então, sempre, em um outro estudo também, Chaves, 2015, ele relata que a confiança em Deus desenvolve uma espiritualidade que emana um amor altruísta. E esse amor, ele é emanado para outras pessoas, as relações humanas, que mesmo em situações adversas, há um melhor enfrentamento das dores emocionais. E Simão também
2016, ele comprova, como a Noemi já falou, né, comprova que a oração é uma estratégia, é um mecanismo utilizado por todos nós e principalmente por pacientes, tá? Para a resolução dos seus problemas de saúde. E a oração, ela reduz a ansiedade, por exemplo, numa das pesquisas, né? De mães que têm crianças, por exemplo, com câncer em tratamento em hospitais, e ela provê também uma melhoria fantástica do desempenho físico dos pacientes. Uma outra pesquisa também, 2013, 2015, afirmam também que uma pessoa com fé enfrenta melhor a sua doença em qualquer tipo de doença. Então, o apego a esse ser superior emana esse amor relacional por ele, por si próprio. Então, a pessoa que consegue, tá, amar a si próprio com este amor que vem de Deus, ela tem a vida dela transformada em termos de qualidade, estilo de vida, porque é um estilo de vida, né? Confiar em Deus, ele faz parte do estilo de vida, desse ser holístico, desse ser gigante porque Deus amou ele primeiro. Então, confiança em Deus, eu diria que é o principal dos remédios, e com ele você consegue utilizar todos os outros remédios naturais. Mas é verdade mesmo. Ele é o maior e o mais poderoso dos remédios naturais. Quem confia em Deus e entrega sua vida para Deus realmente é muito mais feliz, muito mais calmo, né? Eu falo, a confiança em Deus traz paz para a nossa vida, né? Nada melhor que a gente viver com paz, né? Então, realmente, a confiança em Deus é maravilhosa mesmo. E Eu essa queria só paz, acrescentar né? um detalhezinho da Mônica. A Mônica fala tão gostoso, né? Tranquilo, né? Só de falar já acalma o ânimo da gente aqui. Mas eu queria só acrescentar assim, a maneira, a atitude da pessoa, como ela vê Deus, né? Então, tem pessoas que veem Deus como um Deus punitivo. Então, a gente tem estudos negativos. Estão me ouvindo? Também. Sim. Estão me ouvindo? Estamos... Sim. Deu uma quedinha de energia, de internet aí, né? Mas tem pessoas que enxergam Deus como um Deus punitivo, e isso é prejudicial. Ou seja, ela não vai enfrentar ou ter um bom enfrentamento das adversidades como uma pessoa que vê Deus como um Deus de amor. Então, é bem interessante isso, que a gente tem 85% do... Ai, agora falhou. Agora travou. Travou. Pessoal, então eu vou começar. Uma pena, Gina, ter travado um pouquinho, mas daqui a pouquinho ela volta, ela completa o raciocínio dela. E agora, minha próxima pergunta. Alguém quer fazer mais um comentário? Então, vou fazer a minha próxima pergunta. É só ter confiança que ela volta, tá? Então, a minha próxima pergunta vai para Noemi de novo. Noemi, quero te fazer uma pergunta. A confiança em Deus faz com que as pessoas se cuidem mais da sua saúde, cuidem mais do seu bem-estar, cuidem mais da sua mente. Está relacionado a confiança em Deus com o cuidado da saúde? Ou, né, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Eu penso que esse assunto já foi até abordado, a Mônica falou bastante, né, da confiança em Deus, que se traduz em qualidade de vida, em estilo de vida, na verdade, né? Realmente, a confiança em Deus ou a espiritualidade, né, a confiança num ser superior, né, que é capaz, né, de prover e dar suporte para as nossas necessidades, ela se traduz em benefícios para a qualidade de vida. Por quê? Porque, e também alguns estudos mostram, né, que
a espiritualidade, quando ela é associada à religiosidade, quando a pessoa participa de uma congregação, né? Ela tem um maior suporte, tanto a nível espiritual, né? Porque tem, né, lá o pastor, o sacerdote, o padre que pode estar dando esse suporte, como também ela tem o suporte dos próprios membros daquela comunidade, às vezes numa dificuldade. Então, tudo isso faz com que a pessoa, né, desenvolva hábitos de vida, ela opte, porque ela tem conselhos, ali ela está ouvindo, né, então ela pode entender e a mente fica mais clara, né, para fazer escolhas mais assertivas, né? Então, a pessoa que confia em Deus, ela pede ajuda para Deus, porque escolher coisas boas não é fácil, Renata. Não é fácil, né? Porque nós somos bombardeados, né, na mídia, por todos os lados, né, de uma outra, né, que se colocam necessidades que não são necessidades, costumes e hábitos que eles não são saudáveis, né? Então, escolher, né, confiar em alguém superior, confiar em Deus, nos ajuda a escolher, fazermos boas escolhas que nos trarão sucesso na vida física, na vida emocional, né? Na saúde mental, a gente tem o Dr. Norton aqui, que trabalha nessa área, né? E a gente sabe que hoje a gente trabalha muito com a crise de identidade, a crise existencial. Então, assim, a depressão, o suicídio por depressão, né? Por estresse. No trabalho, a gente, né, se trata muito que o burnout. Então, eu creio que, assim, a confiança num ser supremo, ela nos ajuda a ser mais equilibrados, trazer equilíbrio para a vida da gente, né? É saber e é dosar, né? O que realmente, né, filtrar o que é bom, é buscar conhecimento. Então, eu acredito, sim, e a confiança em Deus, eu acredito que seja uma blindagem, a confiança em algo superior, ela nos blinda de muitas coisas que podem nos trazer, né, resultados negativos para a vida da gente. Nossa, você falou muito legal, Noemi. Você falou da confiança em Deus, na questão dele dar opções de escolhas melhores. Realmente é uma questão de escolhas a nossa vida, né? Ou a gente escolhe ir pela direita ou pela esquerda, ou comer bem ou comer mal, ou fazer bem ou fazer mal para alguém, ou ajudar ou não ajudar alguém. Então, quando você confia em Deus, ele te orienta, né? E ele faz com que você escolha coisas melhores para a nossa vida. É maravilhoso mesmo. Nossa, esse tema é confiar em Deus. Se a gente vê, Renata, a própria Organização Mundial de Saúde, há mais de 3 décadas, né? Ela já conceituou saúde, que é o bem-estar físico, mental e espiritual, né? Então, é multifatorial, multidimensional. Então, a saúde holística, a nossa saúde depende de todos esses fatores, né? Muito legal. E, Má, aproveitando, pegando o gancho aqui, queria que o meu irmão falasse um pouquinho. Ele faz ele tem uma palestra que ele até fez esses dias atrás, e ele fala do nosso corpo, nós como o templo do Espírito Santo. Má, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, dos cuidados que a gente tem, né, com o nosso corpo e com a nossa mente. É até uma surpresinha aqui, né? Ele não estava... Tranquilo. Mas falasse um pouquinho, que eu acho que linka muito bem, né, com essa parte, com esse assunto. Beleza. Para resumir um pouco, então a gente teria que entender o que é o corpo, né? O que é o nosso corpo, que espiritualmente falando, lá em Gênesis 2:7, então o primeiro Gênesis é o primeiro livro da Bíblia.
onde ele explica ali a criação, e daí dentro da criação dos 7 dias, depois vem a criação do homem, e aí várias coisas. E na criação do homem, em Gênesis 2:7, é onde cita: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, essa continha basiquinha, assim, ó, pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente, mudou a minha ideia de entendimento do que é o corpo em relação à saúde, né? Então, assim, eu fiz ciência do esporte, entendi um pouco do pilar físico, de nutrição esportiva nutricional, numa pós de personal, a parte da psicologia, mas nunca imaginava, mesmo sendo professor de academia, que a gente tinha a parte espiritual. Aí, quando eu entendi lá de Gênesis, que explica a formação do homem, né? Então, e o que é o pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente, né? Então, o pó da terra é o que a gente vê na terra. O que tem na terra que tem no corpo, né? O que tem na terra? Tem carbono, nitrogênio, oxigênio, manganês, potássio, e o que está na terra também está no corpo. Então, o nosso corpo tem esse pó da terra, né? Essa carbono, oxigênio, nitrogênio, os macro, micronutrientes. E o fôlego de vida? O fôlego de vida foi o sopro que Deus realizou ali nesse boneco de barro de Adão para lhe dar a vida, né? Para Adão se tornar alma vivente. Então, essa continha dá para explicar bastante coisa. O pó da terra, o fôlego de vida. Então, o fôlego de vida, se a gente pegar lá em 1 Coríntios, fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, aí que dá o entendimento de um primeiro ponto, se foi o Criador. Então, foi o Deus Criador que nos fez do pó da terra, fôlego de vida, alma vivente. Então, existiu um Deus Criador. Se ele foi quem criou, ele com certeza tem a melhor equação, o melhor manual do que a gente fazer para ter melhor saúde. Então, esse Deus Criador que nos criou vai saber como nos manter, como nos dar alimento, como a gente se portar. Tem pesquisas também, que daí que se eu explicar vai prolongar muito, mas assim, está relacionado muito à parte genética, a medicina genômica, que mostra o corpo humano, dentro dele os sistemas, órgãos, células, e dentro da célula tem o núcleo, e ali os 3 bilhões de pares de base, o ACTG, que daí a ciência, o Francis Collins, né, analisando ali o projeto do genoma humano, ele escreveu o livro A Linguagem de Deus, que ali ele fala que nos genes, na célula, que gene, né, nos genes do nosso corpo, genes lembra de Gênesis, lembra de princípio, né? Então, ele conseguiu cientificamente explicar ali a linguagem de Deus estando dentro dos nossos genes. Então, a gente vê um Deus criador, e depois, no livro Medicina e Salvação, fala assim, ó, há em nós o Cristo, nossa vida deriva de Jesus, vida original, não emprestada. Há em nós o fluxo da fonte da vida. Então, nossa vida deriva de Jesus, então ele é a fonte da vida, ele é a videira, ele que deu a vida e nossa vida deriva dele. E há em nós o fluxo da fonte da vida, o fôlego de vida, é o fluxo da fonte da vida, né? E há em nós esse fluxo, né? E a gente vê o corpo como templo do Espírito Santo, foi criado por Deus, então, e ali, nesse fluxo da fonte da vida, e a gente vê ali a parte do Deus mantenedor. Então, a gente fez uma palestra também explicando o Deus Criador, ele também nos mantém, e ele também nos mantém através dos genes, clicando ali as células. Outro dia a gente explica isso aí com mais detalhes, mas a gente vê um Deus criador, um Deus mantenedor e um Deus amoroso, um Deus redentor, e ele quer que a gente cuide do nosso corpo, né? Como templo do Espírito Santo. E aquele que cria e mantém e nos fez com amor, vai saber ali o melhor para a gente fazer, né? E ele mostra essa vida integral,
cuidando da mente, do corpo e do espírito, para a gente ter aí, avançar essa harmonia, esse equilíbrio, para poder melhorar o nosso fluxo sanguíneo, o nosso sistema imune, o nosso exercício físico, para a gente ser mais temperante, para a gente realizar os 8 remédios naturais dentro da nossa rotina. Então, isso que é legal entender aí esse Deus criador, mantenedor e amoroso, né? Que faz com que a gente entenda o que ele é, e a ciência me explicando isso também. Depois a gente vai ter mais oportunidade de falar sobre esses assuntos também. Má, valeu, muito obrigada. Como Opa, sempre, tamo aí. ótimo. Né? Então, Deus é o que mantém o nosso corpo, Deus é nosso restaurador, Ele é o princípio e o fim, né? E agora, alguém quer fazer mais um comentário? Todas as vezes que você fala alguém quer fazer, eu sempre quero. Eu gostei muito aí do Marcelo falar dessa questão de nós somos o templo do Espírito Santo, né? E que nós temos que fazer a nossa parte. Então, muitas vezes, né, o Conselho sobre Regime Alimentar, que é um livro de Ellen G. White, ele diz o seguinte, que muitas vezes Deus não ouve as nossas orações porque nós não fazemos a nossa parte. Né? Então, muitas vezes a gente quer que Ele nos cure, que Ele traga saúde, mas nós fraquejamos em cumprir esses princípios de saúde que nós temos falado aqui cada quinta-feira à noite, né? Então, é bem interessante, está lá em Conselho sobre Regime Alimentar, na página 6. Então, a gente precisa realmente fazer a nossa parte, tentar seguir esses princípios para que Deus possa nos ouvir e ouvir as nossas súplicas, né? Nessa hora que a gente precisa. Sim, com certeza a gente precisa fazer a nossa parte mesmo. E agora, a próxima pergunta vai para o nosso querido Eliezer. Eliezer, eu tenho conversado bastante com as pessoas sobre Deus, sobre todo o processo que eu venho me transformando, né? O que o Vida 10 está me ajudando, que é a transformação da minha mente, do meu corpo e do meu espírito. E eu vejo que tem muitas pessoas que ainda não acreditam em Deus. Então, quem não acredita em Deus e quer acreditar em Deus, o que essas pessoas podem fazer, né? Qual um caminho para elas tomarem, para elas conseguir essa confiança em Deus? Uhum. Bom, então vamos tentar responder essa questão. É uma questão bastante complexa. Mas primeiro, boa noite para todo mundo, boa noite para todos vocês. Desculpem o atraso. A minha internet estava dando problema aqui, estava pior que a da Gina cai e volta rapidinho. A minha nem entrar estava, mas finalmente consegui, então por isso eu peço desculpas e vamos lá. Bom, antes de eu responder o que fazer, Renata, a gente precisa entender, de repente, o que é esse significado de Deus, que eu acho que vocês vêm trazendo todo mundo. Marcelo, a Noemi, o Norton já vem trazendo aí o que significa Deus para a gente. Como é que eu vou acreditar num ser, ou numa entidade, ou enfim, da forma como você queira chamar, como é que eu vou acreditar numa pessoa, vou pôr assim, tá? Que eu não conheço, que eu não sei quem é. E que eu nem assim, olha, acreditem, por exemplo, quem está assistindo a gente aqui agora, acreditem em mim, tá? Eu vou dizer a verdade, vocês nunca me viram, não sabem quem eu sou, não sabem o que eu faço, nunca viram nada a meu respeito, fica difícil de acreditar. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar conhecer a esse Deus, me relacionar com ele. O princípio básico é esse, é me relacionar. Eu só conheço, eu só acredito em quem eu conheço. Se eu não conheço, eu não acredito nele. Eu não tenho por que acreditar. Eu não sei quem é você. Como é que eu vou acreditar? Então, como qualquer relacionamento humano, a gente faz essa ligação com quem a gente conhece. Com Deus não é diferente. Por isso eu chamei ele de pessoa, tá? Para trazer ele para mais próximo. Quanto mais próximo você vai ficando desta pessoa, mais
e conhecendo mais essa pessoa, fica mais fácil de você acreditar no que ele diz. Mas, acima de tudo, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, lá em Isaías, se eu não me engano, ele diz assim, olha, vinde e arrazoemos. Ele está dizendo em outras palavras o seguinte, conversa comigo, me questiona, me conheça, saiba quem eu sou. Enfim, não acredite em mim porque ouviu dizer. Essa é a pior forma de acreditar em Deus. Ah, disseram que Deus é legal. Todo mundo aqui está falando que Deus é legal, mas eu não conheço Deus. Se eu não conheço Deus, como é que eu vou acreditar nele? Eu só tenho um jeito de conhecer. E como é que eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus através de 2 livros, basicamente, que ele deixou para a gente. O primeiro é a Bíblia. Lá, todo mundo tem uma Bíblia em casa. Então é facinho, é pegar e começar a ler, estudar. Não entendi, vou buscar alguém que me ajude. E aí tá cheio de gente para fazer isso. Tem muita gente disponível aí para explicar a Bíblia, entendeu? Mas uma frase bem legal, né? Como dizia Martinho Lutero, sola a Escritura, somente a Escritura. Então, tudo que me falam de Deus, eu volto no livro e vou conferir. Já que o livro é a palavra dele, então eu vou conferir se o que a pessoa está me dizendo bate com o que está acontecendo naquela palavra. E aí eu vou... Isso é o arrazoar. Você me questiona, você me prova, você me conhece. E ao me conhecer, é impossível não acreditar nele a partir do momento que você o conhece. É impossível. Quem disse isso não fui nem eu, tá? Quem disse isso foi um cara muito legal, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o... Gente, fugiu o nome do cara. Augusto Cury. Ele escreveu vários livros sobre a personalidade de Deus, sobre o pensamento de Deus, como ele foi conhecendo a Deus. E a história de Augusto Cury, que é um neurocientista, foi uma coisa muito curiosa, porque ele também começou, ele não conhecia Deus, e ele foi conhecendo através do estudo da palavra, da Bíblia. E o segundo livro que eu falei, qual é? A Natureza, que também tem o digital de Deus lá. Olha, tá aqui, eu criei. Você vai me encontrar em cada célula, como o Marcelo colocou. No código genético está lá a impressão digital de Deus. A linguagem dele está ali. Entendeu? Na natureza você vê. É impossível você falar assim, ok, esse universo foi criado a partir da evolução. Tudo bem, posso acreditar nisso também. E há provas mais do que o suficientes para se acreditar nisso. Mas você fala assim, é impossível que isso tudo, com essa perfeição, com essa riqueza de detalhes, ela surja do acaso, de uma combinação de acasos. Tem que ter alguém por trás organizando isso. E esse alguém tem nome. Nome, RG, endereço. Tá tudo lá, entendeu? É só você procurar. Ele tá lá. Então, assim... Como é que eu faço para acreditar? O que eu devo fazer? Eu devo ser um cara curioso, ter aquele espírito de curiosidade. Se eu quero conhecer, eu devo ser curioso, eu devo ser um cara chato, persistente, insistente. Eu quero saber, e enquanto não me explicarem, eu não paro. Se depois de conhecer a fundo eu disser, não gostei de você, aí realmente, ok, você não gostou, tudo bem, é seu direito de seguir adiante. Deus te deu isso também, chama-se livre-arbítrio. Você pode escolher fazer ou querer ficar ou não. Mas todo mundo que conhece, eu não conheço um que se dedicou ao estudo de verdade, de conhecer a Deus através da Bíblia e da natureza, que não tenha ficado do lado dele e falado, nossa, é impossível viver sem esse cara do meu lado. Então, exatamente. São os 2 caminhos que eu conheço e que, assim, por experiência própria, me levaram até ele. Sim. Nossa, que legal. Adorei tudo isso que você falou. Muito legal mesmo. E realmente, através da palavra de Deus, né, que é a Bíblia, e através da natureza, né, que é a coisa mais perfeita, né, nós, né. Ai, você falou muito bem. Adorei. Muito bom mesmo. Muito obrigada, viu? Nada, imagina. Alguém quer completar? Gina, pareça. Gina? Não, eu queria completar só um detalhezinho, acho muito importante que o Eliezer falou.
a gente fica perguntando assim, e as pessoas que não acreditam na Bíblia? Difícil, né? Tem um grupo aí que não acredita na Bíblia, entende? Então, assim, como fazer com que essas pessoas conheçam a Deus se elas não têm acesso a esse livro, né? É difícil. Mas tem uma pesquisa bem grande que fala, eu acho que, mas esse eu concordo com você, viu, Elias? É um dos melhores caminhos para a gente conhecer a Deus, porque para confiar nele eu preciso conhecê-lo, para eu confiar no meu esposo eu preciso conhecê-lo, para confiar no Marcelo eu preciso conhecê-lo, na Renata e assim por diante. E eu gosto já que você citou um verso bíblico aí, ó, Hebreus 4:12. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com mais de 6.000 pessoas. E eles chegaram à conclusão de que se você ler a Bíblia até 4 vezes por semana, então é o desafio, viu, Renata, para hoje, para o nosso público aí que está ouvindo. Leia a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana. Você vai ter milhões de efeitos na sua vida, no seu comportamento, na sua saúde, nas suas escolhas, com relação à pornografia, né? Com relação à fidelidade, à raiva, à hostilidade. Então, ela tem milhões de efeitos no seu comportamento. E eu gosto muito do verso de Hebreus 4:12, que fala assim, olha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a Bíblia é poderosa, né? Eu fico aqui com esse caminho, viu? Que eu acho que é o que a gente precisa mais hoje, né? Para conhecer a Deus e aprender a confiar nele, é estar em comunhão com esse livro aqui, todos os dias. E é interessante, Gina, até para quem não acredita na Bíblia, até para você que diz assim, mas eu não acredito na Bíblia. Ok, então leia para você ter fundamento para criticá-la. Leia 4 vezes por semana e depois critique. Fica o desafio aí. Eu garanto que quem lê, mesmo que não acredite, mas lê para criticá-la, acaba se convertendo. Sim. É impossível, é o que você disse. A palavra ela tem um poder tão poderoso, tão grandioso na vida de quem a estuda a fundo, que é impossível, uma vez que você fez a leitura, você não conseguir assimilar nada daquilo. Você pode até continuar não acreditando em Deus, mas os benefícios que você recebe ao ler faz com que você comece a questionar a própria crença da não existência divina, ou da não capacidade de conversão da palavra, contida na Bíblia. Entende? Então, experiências de diversas pessoas. Conversando com o Dr. Lutufo Neto, da USP, ele fala muito isso para mim. Ele tem um grupo de espiritualidade lá que ele trabalha, e ele fala isso. Ele diz, não existe um cientista que se dedique ao estudo da Bíblia, até para criticá-la, para questioná-la, e não se converta após o término da leitura. Se ele lê com o mesmo afinco que ele lê para criar uma teoria ou para questionar, fazer uma pesquisa, ele vai se converter. Não existe volta. Experiências diversas mostram isso para ele e para mim também. Então, assim, são dados mais do que já confirmados cientificamente. O cérebro humano, nós humanamente falando, nós precisamos acreditar em algo. Até quem não acredita, ele crê nisso. Então ele tem que ter a crença. A crença é meio que arraigado na mente humana. Nós precisamos dessa ligação de acreditar em algo. Algo Sim. que transcende a nosso entendimento, transcende a nossa capacidade nesse momento. E Deus é esse local, essa região do cérebro que busca esse vazio que está ali, entendeu? É ele que ocupa esse vazio completamente. Quando você se dedica a fazer o estudo da palavra, mesmo que você não creia, você vai acabar se convertendo. Não existe caminho de volta. Eu costumo dizer que quando você vai ler a Bíblia, alguém desafia, como esse desafio que eu fiz aqui, leia 4 vezes por semana, e duvido que você não se converta. Quando a pessoa aceita o desafio, eu falo, cuidado, hein? Você vai virar crente. Crente no sentido de crer, tá? Não no sentido pejorativo. Sim.
Mas que você falou, né, uma hora, para as pessoas serem curiosas, né? Curiosos, cientistas, Curiosos. curiosos. Se você for curioso, Deus vai te provar que ele existe, e ele é maravilhoso. Sim. Ele te prova, assim, com poucos dias, ele te prova realmente Prova que sim. ele é todo-poderoso. Uhum. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora a minha próxima pergunta vai para o Norton. Norton, o que acontece com a mente de uma pessoa que não acredita em Deus? Como que ela age? Acontece algum conflito? Como que é, né? Pode acontecer alguma coisa com a mente de quem não acredita em Deus? Ok, é um prazer estar aqui com vocês todos novamente. Obrigado, Renata e Mônica, por me convidarem para estar aqui no último encontro dessa roda de conversa, justamente com esse tema tão interessante, que traz para a gente, como disse o Eliezer, tanta curiosidade e tanta vontade de conhecer, de entender mais profundamente, né, da nossa relação com Deus. E que, ao É mesmo para tempo, quero encerrar com parabéns. chave de ouro, Norton. Oi? É para encerrar com chave de ouro. Vamos ver, né? Eu quero parabenizar aí a Noemi, a Mônica, o Eliezer, o Marcelo e a própria professora Dina com seus complementos, porque todo mundo hoje falou muito bonito sobre a confiança em Deus. O que é bom nessa roda de conversa é que a gente fala do mesmo tema com palavras diferentes, né? Para provar que é uma riqueza muito grande de aprendizado aqui para mim e creio que para nós todos. Então, eu vou tentar responder a pergunta que a Renata acabou de colocar. Gostaria até que ela repetisse de novo a pergunta, porque eu já falei muito e a pergunta ficou lá atrás. O que pode acontecer com a mente de quem não acredita em Deus? Se ela tem alguns benefícios ou é prejudicado de alguma forma? O que acontece com a mente de quem não acredita em Deus? Então, eu vou seguir aquele meu estilo de escrever alguma coisa e conjecturando ao mesmo tempo a respeito do que eu tive enfim, de ideias e das minhas experiências e das minhas leituras, do meu aprendizado, para responder. Então, eu vou me permitir sair um pouquinho aqui para facilitar para mim essa leitura e essas conjecturas, né? Então, para enfrentar as adversidades da vida, a confiança em Deus agrega, né, à existência uma tranquilidade maior. Quer ver que a gente vai repetindo as coisas, palavras diferentes, mas isso aqui é bom, né? E, portanto, favorece uma força de enfrentamento de uma enorme importância, né? A confiança em Deus, ela parte de uma conversão verdadeira, ou seja, da construção de uma fé, de uma atenção maior e abrangente ao Criador do universo, né? De um desejo e uma curiosidade de dar essa atenção, né, à criação, à natureza, enfim, a quem muito possivelmente criou tudo isso que nós já estamos falando aqui. Então, essa atenção, ela vai gerar uma percepção de Deus na sua vida. E, a partir daí, uma sensação de pertencer, né? de pertencimento assim, diferenciado, abrindo espaço, portanto, para experiências renovadas, né? Com o que a gente percebe a partir daí, com o amor incondicional de Deus. Agora, para quem não acredita em Deus,
eu creio que fica faltando o aspecto contemplativo da vida. E é justamente esse aspecto que nos possibilita entrar em contato com a nossa essência, né? E também com a nossa verdadeira identidade. Mas aquela essência que é mais intrínseca, né? Mais profunda, e nem sempre muito acessível a cada um de nós. Com a crença em Deus, poderemos ter mais facilidade para encontrar os nossos propósitos, né? E, é claro, um maior sentido para a vida, o que todos nós, de fato, procuramos. Como um remédio natural, a confiança em Deus fecha realmente o ciclo aqui das nossas rodas de conversa, né? E com muita propriedade, completa e também reveste todos os outros remédios de fortalecimento e manutenção da nossa saúde. O que podemos concluir, então, é que as pessoas que não acreditam em Deus, muito provavelmente, vão ter uma mente mais racional ou materialista, podem permanecer com uma personalidade mais centrada em si mesmas e em menor sintonia com os outros, né? Enquanto que aquelas que não acreditam em Deus podem também ser pessoas emocionais e, então, perdidas em suas emoções e pensamentos, têm mais difícil controle, né? Portanto, isso acaba causando mais sofrimento para si mesmas. E, então, ficando sem espiritualidade, sem transcendência, as pessoas que não acreditam em Deus estarão muito mais vulneráveis a grandes perdas, como também às maiores adversidades que a vida nos traz a todos, né? E já as pessoas que acreditam em Deus, de modo geral, elas são mais tolerantes, mais tranquilas, aceitam melhor as diferenças, respeitam o outro e o seu momento de dificuldade, de compreensão e entendimento, né? As pessoas que acreditam em Deus respeitam também o tempo do outro. Enfim, elas tendem a serem muito mais humanas. Agora, para finalizar, né, existe ainda a constituição do sujeito, que eu já trouxe à tona aqui de uma outra vez. Então, é essa constituição do sujeito, né, que constrói a nossa estrutura psíquica, desde a nossa tenra infância, e que também é a marca das nossas diferenças e da nossa disposição para a vida, e que produz, atentem bem para isso, né, tanto ateus, bons cidadãos, como cristãos, nem tanto assim. É isso aí, gente. Obrigado. Norton, você falou muito bem agora sobre a parte de ter esse convívio com o próximo, né? Tanto é que quando, né, Jesus, e na Bíblia diversas vezes, fala, né, ame a Deus e ame também o seu próximo, né? E quando a gente confia em Deus, a gente tem mais esse respeito, esse carinho, esse amor para com o próximo, essa cumplicidade mesmo, né? E você falou bastante essa parte que eu achei bem legal, né? Coisa que a gente não tinha falado aqui muito, esse amor com o próximo. E você também falou uma coisa sobre algo como pertencimento, né? Como é gostoso você saber que você pertence a Deus, né? Que você é dele. E isso te dá um prazer, um aconchego, um cuidado especial, né? Olha, Dá gente... direito também, Renata, só para complementar, te dá direito também a ser um cidadão do universo, né? Eu queria dizer isso, está compreendendo? Sim, sim.
Sim, e, né, e como é maravilhoso mesmo esse tema, né? Eu estou muito feliz hoje e é um prazer mesmo estar aqui com todos vocês discutindo esse tema tão gostoso, né? Gina, agora complementa você, Gina. Deve estar coçando aí. Não, eu agora já cheguei no final. Mas eu só queria lembrar que tem alguns países, na Europa principalmente, que é muito secular. Praticamente 50% das pessoas não acreditam em Deus. O nível de suicídio é muito mais alto. As pessoas perdem o equilíbrio, então tem muitos problemas nesse sentido, né, emocionais, problemas de saúde mental. Então essa falta de equilíbrio, essa falta de chão, né, que você falou desde o início, né, Renata? As pessoas não têm esse chão, elas não têm um propósito, não têm sentido na vida. E a religião vai trazer justamente isso, ela traz enfrentamento, é o coping, né, a gente chama de coping religioso. Ele tanto pode ser negativo quanto positivo, a maioria das vezes é positivo. Tem também a questão da religiosidade, ela traz a resiliência, ou seja, o ser elástico. Eu vou suportar melhor as adversidades quando eu tenho um Deus para confiar, para acreditar. E também você encontra conforto na sua vida. Você pode até ter uma doença grave, não quer dizer que um cristão ou aquele que acredita em Deus não vai ter problemas na sua vida, mas você vai enfrentar de uma maneira mais suave. Você vai ter o conforto que ela traz, que essa religiosidade traz. Então, isso é muito importante. A pessoa que não crê em Deus, ela fica perdida. E alguém falou, foi o Norton, né? O Norton é médico, e ele sabe que a área médica ela é mais difícil de crer em Deus. E tinha um dos médicos, né, o Dean Ornish, né, que ele hoje tem vários livros já sobre espiritualidade, ele também era ateu, ele não acreditava em Deus. Mas à medida que ele foi tratando seus pacientes e viu que eles estavam tendo melhoras pela fé, ele começou a pesquisar isso e não teve outra saída. Ele se tornou um cristão e hoje ele escreve muitos livros, né, nessa área. Então é bem interessante essa experiência. Eu acho que o Eliezer trouxe aí esse desafio de nós lermos mais a Bíblia, estar em contato de conhecer esse Deus maravilhoso e a gente vai poder usufruir desses benefícios todos que nós já falamos hoje aqui à noite. Exatamente. Até, né, que nem você falou, até o médico, né? Ele via que, nossa, todo mundo que confiava em Deus saía muito melhor do que quem não confiava, né? Então não tem como não ter benefícios, né? A confiança em Deus. Interessante, só fazendo um adendo a esse comentário da professora Gina, que eu li sobre um autor, Jeff Levine, que ele escreveu um livro e que ele fala dessa questão da medicina, né? Hoje já se está se considerando como parte da terapia a espiritualidade. E um dado que ele trouxe que nos Estados Unidos, na verdade, esse ceticismo, né, e essa descredibilidade mesmo em relação à parte espiritual como atuante, né, no processo de cura e de restabelecimento das pessoas, né, no ambiente hospitalar, ele diz que mais, assim, quase metade, né, conforme as pesquisas mostram, quase a metade das universidades dos Estados Unidos hoje, elas já aderem, né, e oferecem temas referentes à espiritualidade como parte do tratamento na própria grade curricular de formação do profissional. Então, eu acho que isso que nós estamos fazendo, né, aqui, conversar, essa roda de conversa também ajuda, a gente precisa começar a falar mais disso, porque realmente, de fato, né, eu sou enfermeira de formação, e uma vez conversando com um médico, e ele falou, olha, a gente não explica, mas hoje nós já estamos aceitando, né? Então, interessante essa mudança de paradigma, isso é muito importante. Só queria fazer esse adendo, professora Gina. Mas não, é verdade, quando, né, eu descobri o câncer, né, e a nossa família, né, a família do meu pai, ela tem muitos casos de câncer, né? Daí, quando a gente descobriu, né, foi eu, meu pai e minha mãe no médico, e descobrimos que eu realmente estava com câncer, né? Daí, eu senti naquele momento que Deus realmente falou, vem aqui, filha, vem aqui no meu colinho que eu tô com você, sabe? E eu
no mesmo momento que eu descobri o câncer, eu senti que Deus segurou a minha mão assim e a partir disso fez toda a diferença no meu tratamento. Eu fiquei feliz, eu fiquei calma, eu fiquei confiante. Nem a reação das quimioterapia, eu não tive nenhuma reação. Eu só dormia, né? Depois da quimioterapia, eu dormia, mas eu não sentia todo aquele, né, mal-estar que muitas pessoas têm, né? E eu lembro que eu virei para minha mãe, né? Eu, minha mãe e meu pai chegamos em casa e todos bem nervosos, né? E eu virei para eles e falei: mãe, pai, fiquem tranquilos. Eu vou provar com a ajuda de Deus que nós vamos vencer o câncer e que ele já está vencido, porque eu não me sinto doente, porque Deus está comigo. E, né, e passei super bem pelo tratamento e realmente Deus foi fundamental para todo esse processo de cura, né? Sem ele, eu nada seria, eu não teria conseguido passar por tudo isso de uma forma tão leve e tão em paz como eu fiquei. Viu, Renata? Eu queria dizer que a fé, a sua fé, né, quebrantada mesmo, né? Ela foi capaz de descontrair todo o ambiente que estava pesado, triste, desconfortável, não é? A sua fé foi capaz de descontrair esse ambiente, promover alegria, bom humor, sociabilidade Sim, com seus pais, com seus amigos, né? E esse ambiente, nesse ambiente que você criou pela fé, são liberadas endorfinas, né? Que são estimuladas, né? Então, assim, são liberadas, circula pelo corpo, promove ações calmantes, de alívio, de bem-estar. E nesse estado de relaxamento, né, a corrente sanguínea percorre tranquilamente o seu rumo, como o rio, né? Vai, né? Caindo, vai percorrendo o seu próprio percurso. Então, alcançando um melhor fluidos de vida, né? Então, a sua fé, né, te levou para a tua cura. sim, E sim, Deus trabalha onde? Nas células. Então, quando você nutre o teu corpo, né? Quando você nutre a tua mente, teu espírito de fé, e essa fé te leva a nutrir o seu corpo com melhores alimentos, não é? Com melhores sim, tudo que você vai usando daí para frente vai só contribuindo para a saúde, contribuindo para esse estilo mesmo, né, que você adotou a partir de uma doença. Então, assim, é muito linda essa transformação, né, de algo que parecia tão ruim, e que foi, não tenho dúvida, né, que a fase da quimioterapia, tudo, é tudo muito difícil, mas você transformou, você teve essa capacidade pela fé de transformar toda a tua vida. Ah, que lindo, não é? que lindo, né? Como Jesus é maravilhoso e age na nossa vida, né? E como Jesus falou, né, diversas vezes para um monte de pessoa que ele curou, né? Sim, porque Sua fé te curou, né? sim, porque o seu pensamento começa a ficar mais claro, a tua mente mais Sim, clara, mais ampla, os seus sim, sentimentos, as suas atitudes, elas ficam mais concisas, né? Um espírito alegre, agradecido, o tempo todo, até pela diversidade. E esses são frutos, né? São frutos trazidos, assim, que traz a saúde, que traz a vida. sim. Complementando aí, Renata, para você ter uma ideia, enquanto vocês falavam aqui, eu fui lembrar de um estudo da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, onde eles fizeram um acompanhamento de pacientes com práticas religiosas, no caso com a fé, tá? E pacientes sem práticas religiosas, e
na casa de quase 2.000 pacientes de cada grupo. E lá eles constataram que os pacientes com fé, tá, eles passam pela situação do câncer com tudo isso que o Norton colocou e você também apresentou, entendeu? E a Mônica complementou. A questão da fé faz com que a mente ela crie mecanismos de defesa de tal forma que ela consegue ser mais resiliente ao suportar, não permitir que o paciente se deprima, porque ela gera toda aquela coisa da endorfina, aquela coisa da esperança, da certeza, da cura. Eles também investigaram essa prática e perceberam que os pacientes com fé, eles tendem a se curar mais rápido, eles ficam menos tempo internados, eles têm menos reações. Tudo isso que você relatou na prática, eles constataram ao longo da pesquisa. E assim, esse é o efeito da fé na mente da pessoa. E hoje, a USP, a Unicamp, universidades como Harvard, etc., vem trabalhando com essas questões da espiritualidade, da importância da espiritualidade na formação de profissionais da área de medicina, da área de enfermagem, da área de psicologia e etc., mostrando o quão bem isso faz. É uma ferramenta importante na formação mental desse indivíduo enquanto futuro profissional. E o efeito dela sobre a saúde das pessoas é algo sem precedentes, que eles hoje investigam com um afinco, porque realmente é aquilo que o médico falou para você. Não dá para entender, ou a Mônica falou, a gente não entende, mas a gente aceita e funciona. Entendeu? Porque não se tem estudos sobre a fé. E hoje isso vem sendo revertido. Muitos estudos. Só para você ter uma ideia, no Google, rapidinho, eu joguei lá fé e câncer, apareceram mais de 7.870.000 citações dessa natureza, de fé e câncer, fé e cura de doenças, a influência da fé na cura das doenças. Então você tem muita coisa a esse respeito hoje no mundo todo. O mundo inteiro vem investigando o poder da fé no tratamento e na cura, na recuperação da saúde física das pessoas. Sim. Como você disse, Liz, é a certeza da cura. Eu tinha certeza que eu já estava curada. Eu tinha acabado de descobrir a doença, eu já estava curada. Eu tinha certeza. Eu não tinha dúvida. Em nenhum momento eu tive dúvida. Coisa curiosa. A convicção pela fé. A convicção pela fé é importante. E mesmo pacientes nas pesquisas, nessa de Duke que eu estou falando aqui, mesmo pacientes que têm fé e não foram curados, também tinham um processo de elaboração dessa perda e do fim da vida de uma forma completamente diferente daqueles que não têm a fé. Até para morrer, eles morrem de um jeito melhor do que aqueles que não têm fé. Exatamente. Porque crê que Deus faz o melhor. Né? Segundo Paulo, a morte, nesses casos, em muitos casos, é lucro. Sim. Encara a morte dessa maneira. Sim. Interessante também, falando só mais um adendo, desculpa. Claro. Eu vi nessa pesquisa, tem uma pesquisa também que mostrou no ambiente hospitalar que os próprios pacientes, principalmente os pacientes internados, e assim eles fizeram também essa pesquisa, estenderam para pacientes não só hospitalizados ali na área de enfermaria, mas pacientes que estiverem em UTI, eles apontaram o capelão ou a pessoa que faz assistência espiritual como a pessoa mais preparada e mais apropriada para lidar com essa situação de dor da mente, né? A dor do coração, a dor da mente, o estresse, o sofrimento, né? E eles indicaram que, assim, esse profissional ele deve fazer parte, né, do site terapêutico,
né, dentro de um ambiente hospitalar. Então, essa questão que a Eliezer trouxe é muito importante, né? Então, assim, que bom, né, que esta visão está sendo, né, mudada, né? O paradigma está sendo quebrado, né? O muro entre a ciência e a medicina, a religiosidade, desculpa, a religiosidade, a espiritualidade, a medicina está se ruindo, né? Sim. Que bom, né? Que bom mesmo. Então, confiar em Deus te traz muita saúde, muitos benefícios. E agora uma última pergunta, Eliezer, para você. O que é viver com esperança? Fale um pouquinho para a gente. Olha, bom, agora eu vou voltar a retomar o tema que me é caro, que existe hoje uma abordagem na psicologia que trabalha exatamente com essas forças de caráter, como são chamadas, e uma delas é a esperança. A espiritualidade é uma, a esperança é outra. E todas elas juntas levam a pessoa à felicidade. Viver com esperança, eu diria, de um jeito bem resumido, é viver feliz. É ser feliz pleno. Porque todo ser humano, ele precisa da esperança. Um ser humano sem esperança, ele deprime e morre. Ele não tem motivo para continuar vivo. Ele não tem motivos para continuar acordando de manhã e saindo para os seus afazeres, sejam eles quais forem. Ele não tem motivos para querer continuar vivo diante de uma doença terminal, como um câncer, por exemplo. Ele não tem motivos para voltar para casa. Ele não tem motivos para fazer absolutamente nada. Ele não se movimenta. Ele deixa de respirar. A esperança, eu diria, depois do oxigênio, concretamente falando, eu diria que a esperança é o oxigênio da alma. E ela é conseguida através desta certeza que a fé nos traz. É através da fé que a esperança vem. E quando você tem a esperança na fé e a confiança em Deus, você consegue ser uma pessoa feliz, mesmo diante de qualquer adversidade que você enfrente. Porque você tem certeza que o melhor vai ser feito. Não importa se para o que você deseja, pegando o teu exemplo, Renata, de um câncer que era ser curada, ou se Deus vai dizer, olha, Renata, seu tempo terminou. Era o que você precisava fazer, você fez, acabou. E você tem a certeza de que está tranquilo. Você tem a esperança de que outra coisa te aguarda. E Deus deu essa esperança na Bíblia, né? Toda a Bíblia, ela caminha para uma única esperança. Qual é? A volta de Cristo. E quando Cristo voltar, tudo isso que a gente enfrenta, qualquer tipo de sofrimento, todo e qualquer tipo de dor, de tristeza, tudo vai cessar. Ele diz, olha, acabou, não tem mais, chega, valeu a pena esperar, valeu a pena ter esperança, valeu a pena você acreditar, valeu a pena você seguir, valeu a pena você preservar o seu corpo, valeu a pena você fazer as dietas como deveria, valeu a pena você trabalhar, você ter filhos, criar os seus filhos, correr atrás do seu, brigar com a vida, passar pelas dificuldades, cair, levantar, chorar, levantar e continuar para você chegar onde você chegou. Isso é viver com esperança, é ter a certeza de que amanhã vai ser melhor do que foi hoje. Que lindo, né? Que lindo, que lindo. A esperança numa vida melhor, num futuro melhor, e a esperança, viver esperando, né? Esperando. Viver esperando, essa parte de esperar, né? O nosso rei chegar, esperar Jesus voltar. Como é gostoso você viver esperando Jesus, né? Eu já vivi muito tempo da minha vida esperando nada, né? E agora eu vivo esperando Jesus. O quanto é mais gostoso esperar ele voltar, esperar a promessa dele da vida eterna, de uma vida melhor, uma vida feliz,
uma vida sem toda essa parte, né, ruim que a gente vive aqui nessa vida. Como é bom, né, a gente viver com essa esperança, esperar por uma vida melhor e a vida eterna que Deus tanto promete para a gente. Como é bom tudo isso. E você não espera sem fazer nada, você espera cuidando do seu corpo, da sua mente, né? Que é o templo do Espírito Santo, né? Isso é importante, Mônica, não é uma espera passiva. Não. Você não senta e... Bom, Cristo vai voltar, então eu não tenho que fazer nada. Não. Ele diz assim, olha, esperar na minha condição, na minha concepção divina, é esperar em ação. Você precisa se movimentar. Viva, aliás, ele diz, né? Viva como se hoje fosse o último dia e também viva como se eu nunca fosse voltar. Então, quer dizer, continue vivendo sua vida, faça tudo o que você tem que fazer, ou se propôs a fazer, ou sonha em fazer. Mas faça acreditando, esperando que um dia eu vou voltar para te buscar. E um dia eu venho. Um dia eu venho. Sim. E ele vem, né? Logo mais. Sim. Jesus está aqui para buscar todos nós. E vai ser maravilhoso. Sim. E essa confiança, né, viver também com esperança, eu sinto muito essa parte da missão, sabe? Fazer a missão, né? Eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me deparei com uma frase, um pedacinho, né, que Jesus fala para os primeiros discípulos que ele chama: venham que eu te farei pescadores de homens. Aquilo ficou tão grande assim na minha cabeça, e hoje eu consigo entender que essa parte de ser pescadores de homens tomou muito, muito lugar no meu coração, sabe? E hoje eu também quero viver com esperança, por eu confiar em Deus, eu vivo com esperança, e eu tenho essa parte da missão, e eu quero ser pescadora de homens, né? Eu quero conquistar pessoas para saber do amor de Deus, o quanto Ele é bom, o quanto Ele me curou, o quanto Ele pode curar as pessoas, e para passar também tudo que Ele ensinou, né, na Bíblia e na natureza, e em tudo que Ele criou, né? E para falar de Deus e de que Jesus está voltando para todo mundo, né? E é isso. Alguém quer completar alguma coisa? Má, fala um pouquinho para a gente aí. Beleza. Eu queria essa parte da esperança, né? E existe, não sei se está certo ou se existe, mas o verbo esperançar, né? Então, é uma esperança com ação. Então, é uma geração de esperança, mas que do verbo esperançar, de ação, de realizar, de fazer, né? Então, esse é um grande ponto para a gente. E um outro ponto bem importante também, que foi falado aqui, que principalmente a Noemi citou, que tem um livro que fala isso, que é a parede entre a medicina e a espiritualidade está sendo rompida. Então, e existe, a gente tem essa parceria aqui, né? Fizemos essas lives com o Grupo Reis. O Grupo Reis é o grupo, porque Reis, né? É a religiosidade e espiritualidade na integralidade da saúde. Então, é um grupo que estuda cientificamente os aspectos espirituais, religiosos que influenciam na saúde. Então, existe grupo autorizado pela CNPq que estuda essa importância. Então, é muito legal a gente ver esse ponto que essa parede que vai se quebrando, né? Médicos que veem o que a fé, o que a esperança, o que a confiança em Deus faz de cura. Todo dia eles devem ver muita coisa acontecendo. A gente ouve muito milagre mesmo. Tinha isso dentro do corpo, fiz a avaliação, sumiu, não tem mais nada. Eles devem ficar mais como?
e todo dia tem isso, e a ciência comprovando esses pontos, a importância da parte espiritual na saúde. E para a gente parece muito simples, mas não é, muita gente não sabe disso, não sabe da importância do espiritual para a saúde. Que nem eu mesmo trabalhei em academia há muito tempo. Se perguntar ali, ou em qualquer academia que você for, que está todo mundo cuidando da saúde, ninguém entende que a gente é templo do Espírito Santo e tem que cuidar do corpo por causa que a gente é templo do Espírito Santo. Todo mundo quer o foco estético, abdômen tanquinho, pernão, glúteão, mas a gente é um ser integrado de mente, corpo e espírito, que tem que cuidar do corpo para ter paz, para ter harmonia, para deixar Deus agir na nossa mente, a gente ter comunhão com Ele, e essa barreira está sendo quebrada, assim, isso que é interessante. A ciência nunca que é o oposto da parte espiritual, e isso a mídia, grandes pessoas tentam implementar isso na cabeça dos outros, que a fé e ciência são opostos, mas com certeza não, a ciência explica muitos pontos da fé, da espiritualidade, então que a gente possa compreender mais isso, esse é um ponto bem importante. O primeiro ponto é a compreensão, porque eu acho que muita gente já ouviu falar, mas até passou por isso, teve milagres na vida dele, ou de um parente, ou de um amigo, um vizinho, só que meio que passa despercebido, sabe? Ah, foi Deus que fez o milagre ali, mas beleza, né? Então, mas não é assim, né? Deus ele é tão grandioso, é o Criador, é o mantenedor, é o amor, e também é o Salvador, e é o Redentor, e é aquele que vai voltar. Então, que nem foi falado aqui, né? Então, isso eu acho bem interessante, assim, essa parede que vai se quebrando e que, assim, que a gente possa aqui, como Vida 10, em parceria com o Grupo Reis e com todos aqui, explicar o benefício do espiritual na saúde. Esse é um grande dos objetivos da gente aqui, explicar a importância do módulo racional, da razão, de pensar, porque isso influencia na saúde, a importância da parte da emoção, de estar emocionalmente, inteligência emocional, melhora a saúde também, o físico, o nutricional, o espiritual, os 8 remédios naturais, tudo fazem com que a gente tenha aí uma melhor qualidade de vida. E o espiritual assim, é meio estranho, é muito conhecido, todo mundo conhece, sim, mas quase ninguém compreende, e de vez em quando muitos já viram, mas não dá valor, é meio, nossa, não dá para entender esses opostos, né? Todo mundo conhece, mas ninguém dá o valor necessário, né? Então, que a gente esteja aqui para ajudar a difundir isso, essa barreira que cai, que a saúde também está ligada ao espiritual, e agradeço aí a todos os participantes por estar aí com a gente, explicando tudo isso, e tem uma caminhada longa aí para a gente seguir. É isso mesmo, né, Má? Quanto mais o nosso corpo e a nossa mente saudável, mais Deus consegue agir em nós para a gente levar amor e paz e o nome de Jesus mesmo, né, para todas as outras pessoas. O esperançar, né? A missão. Gente, então eu agradeço a presença de todos. A Mônica já precisou sair. Mônica, muito obrigada. E mais uma vez, o nosso muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui. E, Má, para fechar com chave de ouro, queria que você fizesse uma oração final para a gente. E é isso, pessoal. Foi muito bom mesmo estar todas essas 8 rodas de conversa com vocês. Rê, Um beijo grande. Eu vou atrasar um pouquinho, porque eu preciso ser abençoada por essa oração. Ah, lindona. Fica aí, Mônica. Então, a gente agradece aí a todos que estão aqui, a Mônica, a Noemi, o Norton, a Gina e o Eliezer. Tivemos aí 8 semanas, né? 9 com a de introdução.
se encerra hoje aí um ciclo da confiança em Deus, e falar que encerra um ciclo, mas a gente já tem a data para o próximo. Então, de 6 a 10 de dezembro, a gente vai fazer um pouco diferente. Vai ser uma semana intensiva. Então, a gente vai parar de quintas, mas de 6 a 10, de segunda a sexta, a gente vai fazer as lives relacionadas ao Vida 10 e os 5 pontos: o racional, o emocional, físico, nutricional e espiritual. Então, dia 6, a gente começa com o pilar racional, e como que o racional, como que a mente ajuda na qualidade de vida. Na terça, a gente vai falar do emocional, como que as emoções ajudam na nossa qualidade de vida, depois o físico, nutricional, e dia 10 de dezembro, a gente vai falar sobre como o espiritual influencia na nossa vida. Vocês estão todos convidados aí, a gente vai fazer um bate-papo mais focado assim no Instagram, no Facebook. A gente está preparando um link no site muito interessante para a gente ter ali os vídeos gravados e a conversa ali. Então, a gente está montando algo um pouco diferente, assim, só que vai ser uma semana intensiva, mas vocês vão ficar sabendo aí, vão estar com a gente também. Então, agradeço por tudo isso, e vamos fazer uma oração aí para estar agradecendo e finalizando esse dia de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, agradeço muito pela possibilidade, pelo privilégio de estarmos aqui durante essas semanas. Tivemos reuniões todas as quintas-feiras, falando sobre os 8 remédios naturais, 8 remédios que estão na Bíblia: o ar, a água, a luz solar, a atividade física, a nutrição, o descanso, a temperança, a confiança em Deus, estão em sua palavra, dizendo que ali um momento, a realização desses remédios faz com que a gente cuide melhor do nosso corpo. Então, que o Senhor nos dê esse conhecimento e também que a gente possa passar isso para a nossa vida prática, que a gente possa tomar mais água, respirar melhor, todos os remédios naturais que foram ditos aqui, fazer mais exercício, se alimentar melhor, ser temperantes, dormir, confiar em Deus, que isso possa fazer a diferença prática em nossa vida. Agradecemos também a todos os palestrantes, os especialistas. Tivemos pessoas aqui com mestrado, doutorado, especialistas, que nos auxiliaram a levar esse tema muito importante. Que o Senhor continue conosco, abençoe o Vida 10, abençoe também cada pessoa que está aqui, as pessoas que participaram com a gente também, os ouvintes, pessoas que escreveram, pessoas que veem a gente ao vivo, então de vários lugares aí do Brasil, que o Senhor possa estar com eles agora no seu lar, que o seu Santo Espírito possa encher a mente deles com sabedoria para realizar tudo o que falamos aqui na prática. Então, continue conosco, nos dê um bom restante de noite, que possamos cada vez entender que o Senhor está unido à vida, o Senhor é a vida, e essa vida original, ela faz com que em nós haja um fluxo da fonte da vida, e que a gente possa compreender isso para cuidar do templo que o Senhor nos deu, que é o nosso corpo. Então, que o Senhor nos capacite, nos dê o privilégio de entender cada vez mais a sua palavra e possa ter cada vez mais comunhão contigo. E aí as coisas serão acrescentadas. Agradecemos tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 Então, boa noite para todos. Obrigadão, estamos juntos. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite a todos, pessoal. O que eu vou fazer na outra quinta? Nossa, praticar dó, os 8 né? remédios naturais. Mas a gente dá um jeito, inventa alguma coisa aí. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Parabéns, Renata, Valeu. Marcelo. Tchau, gente. Um beijo. Obrigada, parabéns, Gida. Norton, Noemi, Eliezer e Mônica. Tchau. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Beijão.